Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês sejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Homem Elástico e Homem Borracha. Se eu falar desse jeito, parece até que eu tô falando dos mesmos personagens, né? Mas são dois personagens diferentes da DC, o Homem Elástico e o Homem Borracha. Esse na sua tela é o Homem Elástico, Ralph Dibny, também chamado de Homem Elástico. Esse camarada aí tem os poderes de elasticidade corporal. E ele é um membro da Liga da Justiça recorrente. Apareceu lá em Liga da Justiça, né, Sem Limites, e ele tem os poderes de elasticidade corporal. O Ralph Dibny, né? Ele tem os poderes de elasticidade corporal. Já o Homem Elástico, ele tem os poderes de elasticidade corporal. Já o Homem Borracha, ele tem os poderes de elasticidade corporal, além de alguns outros. Os principais a principal diferença entre eles é o jeito que eles adquiriram poderes, né? O Homem Elástico, né, o Homem Elástico, que é esse que está na sua tela, ele deu os poderes a si próprio quando consumiu uma certa planta que tinha umas propriedades elásticas. Então ele se deu esse poder, ele engoliu deliberadamente, querendo por querer, e conseguiu esses poderes elásticos a partir daí. Já o Homem Borracha, ele foi exposto a produtos químicos que deram a ele as capacidades de borracha. Ele foi exposto a esses produtos químicos por acidente durante um roubo, porque ele era um ladrão. Depois ele foi convertido a um herói e passou a atuar como um herói até para membros da Liga da Justiça, ajudando o Batman em algumas ocasiões. Mas afinal de contas, quais são os poderes do Homem Borracha e do Homem Elástico e quem é mais poderoso? Que é a pergunta desse vídeo, né? Basicamente, o Homem Elástico ingeriu uma planta alienígena rara que mudou seu DNA e lhe deu capacidades elásticas, ele permite elasticidade a seu corpo. Enquanto o Homem Borracha foi exposto a produtos químicos acidentalmente que lhe deram propriedades de borracha, mas propriedades de borracha subatômicas. O que isso quer dizer? Para o Homem Elástico, aquele que ingeriu a fruta, ele mantém a sua forma humana preservada, ele tem uma resistência aprimorada, também não pode ser ferido por projéteis, porque a borracha meio que porque o elástico meio que repele, né? Ele envelhece normalmente como qualquer pessoa e seu esticamento tem um limite, porque se você estica um elástico até um limite, ele vai chegar a um ponto que o elástico não vai esticar mais. Então é um limite dentro da própria elasticidade. Agora, o Homem Borracha, meu amigo, não. Diferente do nosso amigo Ralph Dibny, o Homem Borracha, ele tem uma habilidade diferente. Ele tem a moldagem extrema, ou seja, ele pode se moldar na forma que ele quiser. Tanto que na imagem que você está vendo, ele está de vestido. Isso mesmo, ele foi de vestido. A Mulher Maravilha, ou alguma heroína que eu não lembro agora, ela estava sem roupa para usar. Então ele se enviou pelo correio em formato de vestido e literalmente moldou no corpo dela. E ela foi para a festa vestida de homem borracha sem perceber. Quando ela percebeu, ela o chamou de tarado e tentou enforcá-lo, né? Deu aquela zorra toda. A química a qual o homem borracha foi exposto permitiu a ele a mudança molecular, ou seja, não é só DNA em cada molécula do corpo. Enquanto o homem elástico tem as propriedades elásticas de seu DNA alteradas, e o elástico, como eu disse, tem um limite, o homem borracha não possui limite de esticamento, porque ele pode esticar o quanto ele quiser, e ainda pode moldar o corpo dele em formatos diversos, desde um vestido até um tiranossauro, até um aspirador, um martelo, enfim, o que ele quiser. Fora esse fato de alta moldagem, né, que ele possui uma alta moldagem, ele também tem uma elasticidade sem limite, como eu disse. Enquanto o homem elástico tem um limite, porque elástico tem um limite para, né, ter uma resistência, o homem borracha tem um limite indefinido. Ele pode se esticar a quilômetros de distância, milhas de distância, dar voltas e fazer, né, ele pode dar voltas em volta de si mesmo, pode, sei lá, fazer o que ele quiser e a elasticidade dele não se perde. A borracha com a qual ele é constituído não se perde. Ele é virtualmente indestrutível. Por que eu falo que ele é virtualmente indestrutível? Assim como o homem elástico, ele também é imune a projéteis, né? Não adianta você tirar nem no homem elástico, nem no homem de borracha, porque eles vão bater e repelir, né? Mas no caso do homem borracha, essa indestrutibilidade ainda é um pouco maior, porque ele é imune a tiros,
é imune a quedas, lembrando que o homem elástico também é, tá? Imune a temperaturas extremas, ou seja, ele pode ficar em calor absurdo. O homem elástico também é. Isso aqui se encaixa nos poderes dos dois, tá? Imune a explosões, encaixa de novo nos poderes dos dois. Mas no caso do nosso amigo o Homem Borracha, ele tem uma coisa que o Homem Elástico não foi mostrado sendo. Ele não pode ser manipulado mentalmente. Telepatas como o Caçador de Marte já tentaram invadir a mente dele e não conseguiram. Eu sei que à primeira vista parece que o Homem Elástico e o Homem Borracha são idênticos. Ambos esticam, mas eles têm muitas diferenças, como você pode ver. Uma das principais é que o Homem Elástico, como um elástico, pode se esticar até um determinado momento, mas ele envelhece, ele tem um limite de esticamento, o Homem Borracha não tem. E outra coisa, pelo Homem Borracha poder se moldar, ele pode literalmente assumir a forma de outra pessoa. E modificar até as cordas vocais, porque todos os órgãos dele foram emborrachados. Então ele pode moldar as cordas vocais, assumindo assim outro tom de voz e se assemelhando bastante a outra pessoa. Coisa que o nosso amigo aí, o Homem Elástico, não conseguiria fazer. Eu sei que em tese você acha que são só dois homens que esticam, mas não é. Na HQ de Injustice, o Homem Borracha quase matou o Flash, colocando seus dedos super finos sobre as narinas do velocista, impedindo que ele respirasse e fazendo com que seus dedos super finos descessem até o pulmão do mesmo. Ou seja, ele poderia ter matado ele ali. O Homem Elástico tem as propriedades elásticas e, em tese, também poderia enfiar seus dedos sobre as narinas do Flash, mas eu não sei se ele conseguiria continuar descendo, porque tem um limite de elasticidade, né? Então ali tem um ponto ali. Ambos, o Homem Borracha e o Homem Elástico, já foram mostrados tendo resistência ao calor, mas a resistência ao calor do Homem Borracha ainda é maior. E ambos podem ser congelados, tá? Baixas temperaturas podem afetar tanto o Homem Borracha quanto o Homem Elástico, visto que qualquer matéria orgânica, se exposta a um frio abaixo de zero, pode congelar. Toda matéria tem um ponto de congelamento, tanto o elástico quanto a borracha. Então, assim, ambos, se expostos a baixas temperaturas, podem ser literalmente parados ou até mortos. Outra habilidade exclusiva do Homem Borracha é que ele não envelhece. Desde que foi exposto ao acidente biológico, né, que deu a ele os poderes de borracha, ele não envelheceu um só dia. Ele é imune ao tempo. Ele não pode morrer de velhice. Ao contrário do Homem Elástico, que envelhece como um humano normal envelheceria e que um dia vai perecer pelas jazidas do tempo. O Homem Borracha não sente o peso dos anos. Ou seja, desde o dia do acidente, as células corporais dele não envelheceram um só dia. O corpo do homem elástico atua como um elástico de fato. E se você esticar um elástico ou deformar um elástico, ele vai voltar ao seu ponto original. Ou seja, o homem elástico tem uma capacidade regenerativa. Ponto. Isso é limitado. Mas como assim limitado? É limitado. Ele tem uma capacidade regenerativa limitada, ou seja, ele ainda pode ser atingido por alguns tipos de projéteis ou ferimentos, exclusivamente, se forem muito fortes. Imaginando, por exemplo, que o homem elástico tome uma facada. Facas podem perfurar elástico? Podem. Então ele não pode se regenerar disso, porque a facada pode perfurar um elástico, e ele tem propriedades elásticas. Ele pode repelir projéteis, pode sobreviver a alguns níveis de explosão, mas ele não pode repelir facas, adagas ou projéteis afiados. Também não é capaz de repelir ou tancar grandes golpes, como por exemplo um soco do Superman. O homem elástico não tem essa capacidade, porque a deformidade do elástico seria muito maior do que o próprio elástico aguentaria. Um soco do Superman é quase intancável para esse pobre coitado. Talvez ele sobrevivesse, mas ainda teria uma deformidade corporal, visto que o elástico tem um limite para se prolongar, se esticar. Já no caso do homem borracha, é desproporcional. Mesmo que você dê facadas nele, ou estocadas, que também perfurariam a borracha, ele vai se regenerar, porque as moléculas dele têm propriedades elásticas muito maiores, né? Tem densidades elásticas muito maiores do que o homem elástico. Ele não atua propriamente como uma borracha, mas imita as propriedades dela. Então, abaixo de zero, ele seria morto. E em outra ocasião também que você poderia matar o homem borracha, seria o que você está vendo aí. Se você conseguisse Richter fazer o mesmo. Como é que você pode fazer isso?
um desagrupamento molecular. Isso já foi feito nos quadrinhos, você está vendo aí a tela dos quadrinhos, e é uma maneira de matar ele, efetiva, que ele não consegue se regenerar disso. Agora, se você der facadas, explosivos, o que você quiser, ele eventualmente vai se regenerar como se tivesse Toon Force, irmão. Ele vai só crescer o lugar ali e seguir viagem. Mas ele não é invulnerável à dor, então a dor ele ia sentir. Mas em termos de detê-lo, você não ia deter ele, a menos que você o congelasse, né, que é o ponto de congelamento, que a borracha também pode ser afetada, ou fizesse um desagrupamento molecular, que é o que você está vendo aí. Como as moléculas dele são estáveis por se assimilar à borracha, elas podem ser desagrupadas molecularmente, causando um derretimento praticamente, né? Assim seria possível matá-lo. Bom, galera, essa foi as principais diferenças entre o Homem Borracha e o Homem Elástico. Acho que ficou cravado aqui por A mais B que o Homem Borracha é mais poderoso que o Homem Elástico, né? Não restou dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser argumentar sobre, deixa nos comentários para mim e dá o seu ponto de vista, tá bom? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã a gente volta com outro vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Considere se inscrever no canal se ainda não for inscrito e considere deixar aquele like para fortalecer, tá bom?